gente retrocede um pouquinho da história para contar da família que nós pais nós viemos, antes de formarmos a continuidade da família. Então, eu sou de Sorocaba, meus pais, meu pai é pastor também, professor de história na rede pública do estado, e minha mãe é costureira. Sou a primeira de 3 filhos, tenho mais 2 irmãos, Thiago e Túlio. E o Giovanni, os pais dele, nós somos todos de Sorocaba, né? Então, se meu sotaque peculiar de porta torta, leite quente, vem de lá. E o Giovanni é uma mistura de paranaense com amazonense. O pai dele é de Manaus, a mãe dele do Paraná. Embora tenha vivido grande parte da vida dela em Minas. E o Giovanni, ele é o terceiro filho, na filha caçula, de 3 irmãos também. A primeira irmã dele, infelizmente, faleceu, ele tem o irmão Bruno e ele. E eu desde que meus pais, logo depois que eles se casaram, eles se converteram. Meu pai, na verdade, ele já era presbiteriano no Brasil, ficou um pouco afastado, e depois ele retorna no Evangelho, logo que casa com minha mãe é de origem católica, apostólica romana, e eles começam a frequentar então a 6ª IPI de Sorocaba. E eu nasci, graças a Deus, no lar cristã, evangélico, e tive o privilégio de conhecer as Sagradas Escrituras do ventre da minha mãe. E minha mãe cantava no coral. Então, antes que me levava nos ensaios do coral, desde a barriga. Por isso que eu gosto bastante de cantar também. E daí fiz faculdade, em Botucatu, e fui, depois de formada, trabalhar em São Paulo. Nesse período foi que eu conheci o Giovanni. Eu morava em São Paulo, mas eu não conheci em São Paulo. Nós nos conhecemos em Ibiúna, que é uma cidade próxima a Sorocaba, um encontro de jovens da IPI. Na nossa época, a UPA era muito forte, a União dos Moços Presbiterianos Independentes, na região de Sorocaba. Então, todo mês tinha os encontros do presbitério. E dentro, na verdade, eu não entendi porquê. Tinha um povo que não era do presbitério lá, que era o Giovanni. Tinha um grupo, na verdade, de 10 seminaristas nessa igreja. E lá nós conhecemos. E depois nós ficamos amigos, tão amigos que nos casamos, né? Então, nessa época eu estava em São Paulo. E daí lá em São Paulo eu fiquei. Eu sempre, nesse período que eu estava em São Paulo, eu fui em São Paulo por questão de trabalhar, fazer a especialização, mas meu sonho sempre foi voltar para o interior. Eu sempre orava, pedindo para Deus para eu voltar para o interior. Na verdade, quando eu orava, o interior, quando eu pensava no meu coração, era o meu interior de Sorocaba. Depois de 7 anos casados, tivemos o grande presente, nossa maior herança, uma bênção de ganharmos aí de Deus o Antônio. E no começo foi uma gestação um pouquinho difícil, porque eu tive um descolamento de criança, então hoje a gente vê aí um Antônio lindo, maravilhoso, graças a Deus foi obra dele aí também, segurando essa criancinha dentro da gente. E Giovanni sempre trabalhando na igreja, como pastor, e sempre tendo trabalho também, não falo trabalho secular, outros empregos. E eu, desde que me formei, exercendo a minha profissão, eu sou enfermeira, em São Paulo. E a gente sempre trabalhando os dois, e o Giovanni teve aí o chamado de Deus para vir para cá, para Araraquara. Eu me espantei muito assim, com a rapidez com que o Giovanni se decidiu e com a segurança da decisão dele, porque, embora ele seja mineiro, nascido em Minas Gerais, eu falo que ele é um mineiro do Paraguai, porque ele é o mineiro mais paulista da gema que eu já conheci. Ele é apaixonado por São Paulo, ele sempre, quando eu falava, eu queria voltar para Sorocaba, ele, não, mas aqui eu não saio. Aqui é o meu lugar, eu sou paulistano de coração e tal. E daí eu ia ver, então tá bom, então. E daí a gente foi, e daí
ele teve essa aceitação de decisão, eu fiquei bastante espantada e eu entrei em parafuso. Eu entrei em parafuso porque de todas as mudanças que eu já tinha passado na minha vida, essa seria a maior e, para mim, mais difícil mudança. Né? Porque é uma mudança que mexeu com todas as áreas da minha vida. E eu entrei em oração, pedindo para que Deus falasse no meu coração, porque para mim, eu já previa que não seria fácil. Né? Então, deixar a questão profissional, que estaria mudando comigo, estar longe da família, porque embora eu sou em São Paulo, São Paulo é muito pertinho de Sorocaba, né? São Paulo é pertinho de Sorocaba. E tem ônibus, mais que circular, de 5 em 5 minutos só ela muda uma rua para Sorocaba, então é muito fácil o acesso. E daí eu não teria essa facilidade mais, né? De proximidade com a família. E daí nós, depois de muito tempo, o Giovanni já muito decidido, eu não conseguia chegar na conclusão, mas eu também não conseguia falar, não, nós não vamos. Algo me incomodava o tempo todo, no sentido de que, então o Giovanni tomou uma decisão rápida, eu fiquei praticamente 6 meses aí, aguardando de Deus essa resposta, né, pedindo para que Deus falasse no meu coração. E daí viemos para cá, e graças a Deus nós estamos aqui, nos adaptando ao calor, à terra das queimadas, né? E hoje fiquei sabendo que as queimadas vão até setembro. Eu levei um susto, eu achava que era só tipo uma semana, assim, semana que vem já acaba, tá tudo certo. Então o Antônio está estranhando um pouquinho aí o clima, né? Nos primeiros meses ele teve uma alergia bem séria de pele por questão do calor intenso. E agora ele está com uma alergia respiratória, mas tudo bem, graças a Deus, sob controle, e Deus faz parte aí. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo de Josué 1:9, que Josué, o livro de Josué, é um capítulo que Deus, na verdade, ele anima Josué. Depois, se não tiver interesse de conferir lá, mas o versículo 1:9, né? Capítulo 1, versículo 9, foi o que depois que eu cheguei aqui, né, que estavam as coisas todas arrumadas, naquele caixa que precisando ser encaixotada. Mas mais ou menos organizado, ai, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que o Senhor quer de mim? Né? No que eu posso contribuir para a tua obra? E meditando, procurando de Deus uma resposta, Josué 1:9 falou bastante comigo e tem falado, tem me dado a letra assim, que diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que vais. Então é hora de prática, pôr em prática mesmo tudo que a gente tem aprendido da palavra de Deus, né? Que acho que quando a gente está no aconchego das nossas seguranças, não é que é mais fácil, mas tem mais aconchego, mais conforto, mais apoio mesmo, né? Para estar vivendo. E quando de repente a gente fala para a gente, a nossa família está começando um momento novo, tudo diferente, cidade nova, né, construção de novos vínculos, de novas amizades, mas nós acreditamos e sabemos que em tudo Deus tem o seu propósito, em tudo Deus opera. Eu sou muito grata a Deus pela minha família, pela família da qual eu vim, pela família da qual eu já veio, e pela família que a gente constitui. Sou grata a Deus pela vida do João na minha vida, ele é uma bênção na minha vida. E essa alegria que foi completada aí com filhos. Eu acho que é uma alegria que só quando a gente passa por ela a gente sabe como é. Né? A gente diz, é tão bom ser mãe, é tão legal. Às vezes a gente olha assim, ou concorda ou não, né? Mas
é um sentimento assim, que quando a gente passa, a gente tem a dimensão da grandeza disso e o quanto Deus é bom e misericordioso de nos presentear com a continuidade, né, das nossas vidas. Professor, eu quero falar uma coisa. Eu sou muito grato a Deus, né? Quando eu recebi o primeiro contato com a igreja, foi com o Fabrício, né? Eu estava eleito na igreja do Grajaú. Eu disse a ele, Fabrício, eu não sei se eu vou sair da minha igreja ainda. Você nem me respondeu ainda se eu vou continuar ou não, né? Eu realmente não tinha planos de sair da igreja do Grajaú, lá em São Paulo. E aí a gente veio aqui conhecer a igreja em junho do ano passado, no feriado de Corpus Christi. E todos os meses, o conselho da igreja, ou o Fabrício, ou o Marco, faziam algum contato comigo, para saber como estavam as coisas, dizer que estavam orando, né, e sondando para ver uma data para poder vir visitar a igreja. Quando eu vim a primeira vez, eu saí daqui. A Tatiana falou que foi uma decisão que eu tomei muito rápido, assim, de fato. Né? Eu saí daqui com o coração muito em paz. E o caminho de volta, 270 quilômetros até São Paulo, né? A gente foi conversando daqui até lá sobre isso. E eu até disse para ela, não quero colocar um peso nas suas costas, mas eu vou ter que pôr. Né? Por mim a gente vai. Né? Por mim a gente põe a mudança do caminhão amanhã e vamos. Né? Isso para ela. E nós chegamos em São Paulo. Eu até testemunhei isso sexta-feira no nosso pequeno grupo. Nós chegamos em São Paulo e naquela semana uma noite nós sentamos com uma folha de papel em branco, você lembra disso? E a gente colocou todas as nossas contas que a gente tinha para pagar, quanto que ia vencer, as dívidas, gasto, e somamos. A nossa vinda para cá, ela representou uma redução da renda familiar muito grande para a gente. Hoje ela reduziu pela metade. E ano que vem é o último ano do mandato da atual diretoria da IPI. E mesmo que a atual diretoria seja reeleita, eu não vou continuar, eu já comuniquei que eu não vou dar continuidade ao trabalho à frente da Secretaria do Portal. Então, a partir de 2015, a renda vai cair para 1/3 do que era em São Paulo. Né? É uma mudança muito radical de estilo de vida para a gente, de tudo. Né? Mas uma segurança que eu sempre tive é de que Deus está no controle. O Fabrício, não sei se ele lembra desse dia, mas eu liguei para ele, era o dia do aniversário, direitinho, vai fazer um ano. Eu liguei para ele e falei, Fabrício, o conselho tinha me feito uma proposta salarial e disse que poderia chegar até um outro valor. Né? E eu disse para ele, Fabrício, a gente está fazendo as contas e para a gente ter um pouco de segurança, a gente precisa que seja o valor mais alto. Né? E o Fabrício ele disse uma coisa, e quando eu desliguei o telefone, a Tatiana olhou assim para mim, estava meio pálido, com as pernas tremendo. Falou assim, pastor, nós não vamos tirar sua família de São Paulo para vir para cá para passar necessidade. Nós estamos com o Senhor. Quando ele disse isso para mim no telefone, para mim foi a confirmação da vontade de Deus. De fato, por mim eu nunca sairia de São Paulo. Mas diz que o filho muda a gente, né? E acho que o processo de conversão começou com o nascimento do Antônio. E uma coisa que pesou muito na vinda para cá e que Deus moveu muito o coração para isso foi no meu primeiro dia depois da licença paternidade. Eu saí de manhã de casa e o Antônio estava no berço dormindo, e eu voltei à noite e ele estava no berço dormindo. E eu não vi o meu filho de olho aberto naquele dia. Aquilo me doeu demais. Eu falei, não.
não é assim que eu quero viver. Eu disse para a Tatiana, nós vamos ter que fazer alguma coisa, porque se eu não aguentei, eu imagino você daqui a alguns meses. E de fato, quando ela voltou a trabalhar, foi muito difícil. Mas Deus foi trabalhando cada detalhe, até que chegasse o dia da mudança. E até mesmo na mudança, todos os pequenos probleminhas que nós tivemos, tudo Deus foi mostrando, dando a direção, falando: olha, é essa a minha vontade, vai porque é isso. Para mim é muito natural mudar. Eu nasci em Belo Horizonte, fiquei lá até os 6 anos de idade. Nós mudamos para a França, meu pai foi do outro lado. Aos 11 anos nós voltamos para Belo Horizonte e fomos para Manaus. Então, para mim, passei em Manaus 4 anos até que eu mudei para casa da minha avó. Então, para mim, mudança era algo que eu sei lidar bem com ela. A Tati é um pouco mais, está trabalhando este primeiro grande impacto da mudança. Mas Deus tem sustentado a nossa vida de uma maneira incrível. E eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de pastorear essa igreja. Grato a Deus pela vida do conselho anterior, Alice, Fabrício, Marco, pela vida do conselho atual, o Silas, Celi, a conjugada do Marco, porque Deus tem sustentado a minha vida aqui. Tati sofre um pouco mais com a saudade, eu também sofro, mas a gente consegue conciliar bem isso. E Deus tem me sustentado, e eu sou imensamente grato. Imensamente grato a Deus pela vida da Tatiana, porque eu digo que encontrar uma companheira que aceitou no topo da vida profissional, porque ela estava no topo da vida profissional, onde ela estava, ou ela ia trabalhar na sede da ONG a que ela era vinculada, ou ela ia para a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual, mas ela estava no topo. Ela aceitava, como disse, não só pelo Giovanni, mas pela família. E eu lembro quando ela contou que ela foi escolhida presidente da ONG, da Maria Eugênia. E a Maria Eugênia disse para ela: Tatiana, é a melhor escolha que você está fazendo da sua vida. Porque você está saindo deixando as portas todas abertas. Mas você está saindo para, principalmente, dar ao seu filho a condição dele ter a melhor educação do mundo, que é a educação da própria vida. Então, eu louvo a Deus pela Tatiana, pela companheira fiel e sempre presente na minha vida. Para a gente terminar esse momento, eu vou dar Só queria agradecer a Deus em primeiro lugar, por tudo isso, e agradecer também muito a igreja. Eu sempre, quando a gente vem para uma cidade nova, a gente tem que dar uma pesquisadinha, Então, e uma das notícias que me chegou, que o povo era um pouco bastante metido, meio disciplinado e tal. Ai, Senhor, ainda mais essa, Mas, e graças a Deus, esse povo metido eu não encontrei aqui, dentro da Vila Xavier. Muito pelo contrário, eu tenho encontrado bastante acolhida, bastante aconchego. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês. Cada abraço, cada sorriso, muitas vezes uma palavra de carinho que vocês nem imaginam o quanto vem de encontro aquele que a gente estava necessitando naquele momento. Eu quero agradecer imensamente a cada um dos irmãos, que às vezes vocês nem sabem, mas que estão imensamente me ajudando a fazer essa integração desse novo lar, dessa nova igreja, dessa nova cidade. Então, sou muito grata a Deus, a cada um de vocês.